Fala comigo, Nação Rubro-Negra, mais um vídeo de opinião para falar do tema mais polêmico dos últimos dias, né, sobre Maurício Isla, é claro. Nessa terça-feira o lateral se reuniu com dirigentes do Flamengo para saber aí qual seria a sua punição, né, a chance de afastamento ou não, enfim, o que aconteceria no final de contas com Maurício Isla. E o clube optou, na verdade, por aplicar uma multa financeira, né, que vai partir do seu salário, e também ele será cortado, vetado, não vai aparecer nem na lista de relacionados do Flamengo para o clássico contra o Vasco no próximo domingo. E aí, óbvio, estou aqui para dar o meu posicionamento e a minha opinião se o Flamengo agiu de forma correta ou não nessa punição Maurício Isla. E eu já vou começar falando logo que eu acho que essa punição não está à altura nem da cobrança de Paulo Souza, né? A gente tem visto aí em coletivas pós-jogo, o Paulo Souza sendo bem duro, né, exigindo bastante realmente uma postura mais profissional de jogadores do Flamengo, contra agora o Rezende no empate em 2-2. Ele falou até que os jogadores têm que pensar primeiro no jogo, nos 3 pontos, no que vale ali em campo no campeonato, né, na camisa rubro-negra, para depois pensar em carnaval, em farra, enfim. E aí, no meio de todas essas cobranças, inclusive o Paulo Souza tem se mantido bem em pauta nas mídias esportivas justamente por essa cobrança, pela forma com que ele tem se expressado em relação ao profissionalismo, né? Porque não é comum. No Flamengo mesmo a gente só via isso com o Jorge Jesus, que também cobrou uma postura de jogadores ali no período do carnaval, né? Falando que o jogador queria muita farra e tal, etc. E aí, por ser já uma pauta, né, bem batida na mídia esportiva e uma postura antiética a mais do período da era Paulo Souza, né, do período em que o Paulo Souza assumiu o clube, é a postura mais antiética, porque o lateral se apresentou com um quadro viral, enfim, foi vetado por essas questões, né, questão de saúde, o departamento médico até fez ali o exame de Covid para garantir se ele havia testado positivo ou não, deu negativo, beleza, tudo em paz, ele deveria ficar de repouso, obviamente. Não, no mesmo dia, na mesma noite, nem no dia anterior ou no dia seguinte, enfim, o próprio atleta postou um story na balada. Não foi também nenhum outro, um terceiro, um segundo, né? As pessoas que estavam com Isla, enfim, deixaram vazar. Ele nem tentou manter escondido, ele nem tentou fazer segredo sobre essa saída dele, justamente no dia em que o clube mesmo declarou que ele havia apresentado um quadro viral, por isso que ele estava vetado da partida contra o Rezende, porque assim, mesmo que o Isla seja a terceira opção hoje de Paulo Souza, e ele é bem a terceira opção, assim, eu acho que o Paulo Souza não cogita utilizá-lo se tiver Rodinei e Mateuzinho à disposição, mas mesmo, ainda assim, mesmo ele sendo terceira opção, é um atleta que tem que cumprir, né? Tem os seus compromissos, enfim, tem que estar em campo ali. A gente tem outros jogadores que também são terceiras e quartas opções e que estão no banco de reserva. Você não está livre por isso, ou enfim, você não tem que ser menos profissional por uma questão de prioridades do treinador. Então, dentro das cobranças do Paulo Souza, que são públicas, né, em pós-jogo, mesmo com jogadores que vão a campo, jogadores que estão se dedicando, jogadores que estão treinando, enfim, se apresentando de forma correta, o Paulo Souza tem cobrado bastante. E aí, a atitude mais antiética dessa era Paulo Souza é punida ali só com com um valor que a gente ainda não sabe exatamente qual. Nós sabemos, enfim, que vai ser retirado do salário do Isla. Ainda não foi muito divulgado como isso ocorrerá, mas a gente sabe que, enfim, ele vai pagar uma multa em dinheiro e será cortado, vetado de um clássico que ele já nem ia a campo, né? Convenhamos que eu imagino que Paulo Souza não cogitava aparecer com Isla de titular ali contra o Vasco da Gama. Maravilha, vambora, Isla, a gente vai te dar essa chance aqui agora. Então, cortá-lo dos relacionados, para mim, não interfere muito em nada dos planos que já eram do Paulo Souza. Eu acho que o atleta deveria ser afastado, sim, por um tempo, por um período, e aí, junto com uma multa. Eu entendo a questão, né? Muita gente, muito torcedor, fala que ele não deveria nem mais vestir a camisa, que ele deveria ser negociado, mas a gente sabe que o mercado não funciona dessa forma, não é tão simples assim. Afinal de contas, é um jogador de salário alto, é um jogador de seleção, é um jogador de prestígio, em que o Flamengo pode fazer dinheiro com ele, né? Quando abrir uma janela de transferência, o Flamengo pode fazer um dinheiro até interessante com ele, acredito que ele tenha mercado, então não funciona dessa forma, mas acho que o lateral deveria ser afastado, deveria cumprir ali um período para que houvesse esse entendimento e até mesmo para que o Paulo Souza soubesse
desenvolver, aplicar a punição dele mesmo. Imagino, óbvio, que ele vai perder mais espaço com o Paulo Souza, o que para o Paulo também não faz muita diferença, mas acho que foi muito pouco. A gente teve até a declaração do próprio Marcos Braz, né, falando que seria muito rígido, que o Flamengo não toleraria isso, enfim, mas não vi muita diferença do que a gente já acompanhava em 2021, do que a gente já acompanhava em 2020, sendo que hoje o tom do nosso treinador, o tom da nossa comissão técnica é muito mais firme, é muito mais forte, muito mais severo. Então eu acho que o clube tem que começar a acompanhar as declarações do Paulo Souza e conseguir punir jogadores à mesma altura das exigências e cobranças do treinador rubro-negro, porque senão entra ali num conflito, né? A declaração é num tom e o clube age de outra maneira, em outro tom, muito mais abaixo do tom que é exigido por Paulo Souza. Então, para que ele tenha uma bandeira branca e que ele possa aplicar, de fato, o profissionalismo que ele tenta pregar, o clube precisa andar no mesmo ritmo. Essa é a minha opinião. Deixa aqui para que a gente comente, que a gente debata, né? Tem muita gente aí também que pode discordar, que pode concordar. Tem gente que vai ter mais raiva ainda, enfim. Então, vai deixando aqui e a gente vai conversando, tá bom? Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras!